nossa aula sobre o que é o Espiritismo, utilizando o livro sob o mesmo título e um livro escrito por Allan Kardec. Recapitulando a aula passada, o visitante pergunta assim para Kardec: bom, o que a gente ganha, né, de conversar com os espíritos? Para que serve isso? Responde: bom, serve para que algumas pessoas, né, que ainda tenham dúvida sobre a vida após a morte, possa perceber que existe vida após a morte, né? E também a gente ganha conhecimento para afastar espíritos enganadores e até mesmo médiums ou pessoas que se dizem, né, que têm poderes sobrenaturais, etc. Pessoas que querem enganar a gente. Eles nos guiam pelo bom caminho, né? Eles nos vêm ensinar grandes coisas, não é mesmo? E, por exemplo, quando a gente precisa estudar sobre um povo que a gente não conhece, é para isso que eles servem. A gente estuda um povo que a gente não conhece. Por exemplo, você que mora na Itália vai estudar o povo da Austrália. Você que mora em Portugal pode estudar o povo do Japão. Não é? Você precisa de intermediários, você precisa de informações sobre esse povo. E é para isso que o Espiritismo existe, para estudo, né? Conhecer o verdadeiro estado desse mundo invisível, né? Porque todos iremos para lá um dia, para a gente não ficar com medo, né, da morte, não ficar com medo de nada, porque é para isso que existe a ciência, a verdade, para tirar o medo. E aí vem a próxima pergunta do visitante, que é a seguinte: a minha observação subsiste sempre no ponto de vista das questões científicas e outras questões que podemos submeter aos espíritos. A divergência de suas opiniões sobre as teorias que dividem os sábios deixa-nos na incerteza. Quer dizer que ele está dizendo assim que tem espírito que diz uma coisa, espírito que diz outra, né? Então a gente fica na incerteza, de acordo com o visitante. Compreendo que, não possuindo todos o mesmo grau de instrução, não podem saber tudo. Mas então, que peso pode ter para nós a opinião daqueles que sabem, quando não podemos distinguir quem erra ou quem tem razão? Vale tanto dirigirmos-nos aos homens como aos espíritos. Então, para o visitante não faz diferença nenhuma, né, a gente falar com os espíritos e falar com os homens, porque para ele, se a gente não pode saber quem está falando a coisa certa ou quem está falando a coisa errada, quem está falando a verdade ou o que é mentira, não vale a pena. E aí Kardec diz o seguinte: essa reflexão é ainda uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do espiritismo. Quer dizer, que você fala assim porque você ainda não tem conhecimento. Aquele que supõe nele achar meio fácil de saber tudo, de tudo descobrir, labora em grande erro. Quer dizer que os espíritos não estão ali para dar a resposta para todas as nossas perguntas. Os espíritos não estão encarregados de trazer-nos a ciência já feita. Tipo assim, vai te dar a receita do bolo? Não vai te dar nem a receita do bolo, vai te trazer o bolo já pronto, né? Seria realmente muito cômodo se nos bastasse pedir para sermos logo servidos, ficando assim dispensados do trabalho de estudar. A gente precisa ter o mérito da conquista dos nossos descobrimentos, né? Apesar, pra gente descobrir qualquer coisa, a coisa já tem que existir, é claro, mas o mérito é nosso, que nós trabalhamos, que nós estudamos, senão não faz diferença nenhuma você ter nenhum trabalho, nenhum empenho de fazer nada, se tudo tá ali pronto para você, né? Então ele continua dizendo assim: Deus quer que trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite, e só por esse preço adquiriremos a ciência. Os espíritos não vêm libertar-nos dessa necessidade, eles são o que são. O espiritismo tem por objeto estudá-los, a fim de que, por analogia, fiquemos sabendo o que seremos um dia, e não para nos fazer conhecer o que nos deve ser oculto ou revelar-nos as coisas antes do tempo próprio. Tão poucos espíritos são leitores da buena dicha. O que é buena dicha? É da sorte, né? Aquela coisa que você vai adivinhar se você vai ter um namorado, se você vai ser rico, se você vai ser aquilo ou aquilo outro.
E aquele que se vangloria de obter deles certos segredos, prepara para si entranhas decepções da parte dos espíritos galhofeiros, ou seja, os espíritos mentirosos, né, que gostam de brincar, brincalhões, que você não pode confiar. Em uma palavra, o espiritismo é uma ciência de observação e não uma arte de adivinhar e especular. Nós os estudamos com o fim de conhecer o estado das individualidades do mundo invisível, as relações que nos prendem a elas, sua ação oculta sobre o mundo visível, e não para dele tirar qualquer vantagem material. Então, gente, o espiritismo, ele estuda o quê? Qual é o objetivo de uma pessoa que estuda isso? De você se conhecer, porque nós somos espíritos. Então a gente tem que entender todo esse mundo, né? Que existem mundos dentro desses mundos, e para onde que a gente vai, e da onde que a gente vem, e por que a gente está aqui. São essas perguntas essenciais da nossa vida que preenchem aquela lacuna que fica sempre, né? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu estou fazendo isso? Né? É uma coisa muito importante para a gente crescer como seres humanos. Né? O que é importante desse mundo? Como a gente pode melhorar o nosso mundo? O que a gente pode fazer para ser pessoas melhores? E não para tirar vantagem financeira, não para enriquecer, para ser melhor do que os demais, para ser orgulhosos, né? Para achar que os outros são menores que a gente. Bom, desse ponto de vista, não há espírito algum cujo estudo não nos traga alguma utilidade. Quer dizer que você pode estudar os espíritos superiores, os espíritos inferiores, os espíritos medianos, todos eles nos são úteis. Alguma coisa aprendemos sempre com todos eles. As suas imperfeições, os defeitos, a incapacidade, a ignorância mesmo. São outros tantos objetos de observação que nos iniciam na natureza íntima desse mundo. E quando eles não nos instruam, nós, estudando-os, nos instruímos, como fazemos quando observamos os costumes de um povo desconhecido para nós. O povo maia, o povo egípcio, né? Lá o antigo Egito, você pega os incas, né? Os astecas, a gente aprende muito observando esses costumes. Quanto aos espíritos esclarecidos, esses nos ensinam muito, porém sempre nos limites do possível. Nunca lhes perguntemos o que eles não podem ou não devem revelar. Contentemo-nos com o que nos dizem. Então a gente tem que ficar feliz com o que eles têm para nos dizer. E se eles não têm nada para dizer, também temos que ficar satisfeitos. Porque querer ir além é sujeitarmos-nos às manifestações dos espíritos frívolos, sempre dispostos a falar de tudo. Quer dizer, que o espírito que é sacana, né? O espírito que é mentiroso, eles vão querer falar de tudo com você. E aí vai ser tudo uma mentirada só, né? Se você não pode saber de tudo, quem quer falar de tudo vai estar sempre mentindo. A experiência nos ensina a julgar do grau de confiança que lhes devemos conceder. Então não temos que dar confiança, né? Muita confiança aos espíritos, porque a gente não sabe se eles estão mentindo ou estão falando a verdade. Tudo depende do diálogo, né? Assim como com qualquer outra pessoa, um ser humano qualquer, você tem que medir a confiança com ele, ok? Então aqui ficamos por enquanto na nossa aula. Espero que vocês estejam gostando. Um beijo grande a todos. Deus abençoe.